retornar a casa, né? Como a gente já sente, já que somos dessa família, né? Então, é só agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui, agradecer a Deus, agradecer os benfeitores desta casa, os nossos guias e os benfeitores encarnados. Sem esse convite eu não poderia estar aqui, né? Então agradeço a esses companheiros que confiam, né, na espiritualidade e nos convidam para o trabalho. Agradecidos sempre estamos, primeiramente, aos nossos amigos da casa, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre também gratidão, um pouquinho de perdão, porque nós vamos fazer um estudo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, né, do capítulo 11, Amai o próximo como a si mesmo. E esse capítulo, ele todo é um aprendizado para a gente, né? Mas eu peguei um item um pouquinho mais específico, né? Que é um item que é uma resposta do espírito Lamennais para Kardec. É o item 15, que intitula, né, se a gente deve ou não expor a nossa vida por um malfeitor, né? Então, está aqui, caridade com os criminosos, né? Tem o item 14 e item 15. E aí eu pensei melhor o item 15, que é uma pergunta de Kardec, né, para esse espírito que desencarnou, mas logo depois do seu desencarne, ele já estava na pleiade de espírito, ajudando Kardec na codificação, tá? Existe, inclusive, no céu do Rio, existe um livro, não sei se vocês já tiveram contato, que é Os Espíritos do Senhor. É um livrinho pequenininho, sabe? Bem bonito, porque tem na capa tem o rosto de Jesus, e ali tem todos os espíritos que ajudaram na codificação. É uma biografia. Eu tenho 2, eu até vou dar um para casa, tá bom? Aí, se eu soubesse que vocês, eu tinha em mente trazê-lo, né? Mas aí eu falei, eu acho que não vai dar tempo de falar do livro. Aí eu não trouxe, mas na próxima eu trarei, tá? Então, os Espíritos do Senhor. Então, a biografia, e inclusive neste livro, tem aquela questão, né, de o Espírito de verdade é Jesus ou não é Jesus, ou é um grupo, né, de espíritos crísticos, perfeito como Jesus, que a gente conhece Jesus só aqui na Terra, mas existem outros espíritos perfeitos que não vieram à Terra, mas a gente tem o conhecimento do nosso mestre, né? Então, ali nesse livro vem dizendo que sim, que Jesus é o Espírito da verdade, é Jesus. Então, e vem dizendo também várias passagens, tanto do Evangelho, tanto do Obras Póstumas, da Revista Espírita, todas as passagens que o próprio Senhor Jesus conversou com Kardec, né? Ele tem ali nesse livro, tá? É muito interessante, um livrinho bom mesmo. Então, esse espírito, né, Lamennais, responde a Kardec, quando Kardec pergunta, um homem corre perigo de morte. Para salvá-lo, é preciso arriscar a nossa própria vida. Sabe-se que aquele homem é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Devemos, apesar disso, arriscar a nossa vida para salvá-lo? Kardec faz essa pergunta, né? E aí, esse espírito, logo no início, ele responde dizendo que ele está respondendo com a condição moral dele, né? E aí a gente fala, a princípio a gente olha assim, nossa, ele vem dizendo logo, olha, eu, né,
porque sou um espírito elevado, entendo isso, isso e isso. Só que não. Depois a gente lendo, prestando atenção, ele responde e a gente vê que não é arrogância nem orgulho, muito pelo contrário. Ele mostra ali nessa linha que ele entende a condição moral de cada um de nós. Quando ele dá essa citação que ele responde dentro da condição moral dele, ele já está mostrando que cada um pode ter a sua opinião, que o medo é verdadeiro, o risco é verdadeiro, disso tudo que Kardec falou, é um malfeitor. Então qual é a natureza do malfeitor? Né? É fazer a maldade, né? A gente não vai esperar dele que ele faça um bem, embora ele faça. Muitas vezes os malfeitores fazem o bem e nem espalham, né? Porque é um malfeitor, para que vai exaltar o malfeitor, né? Eu lembro que na minha infância existiam algumas favelas, hoje a gente chama de comunidade, né? Favelas, né? Ali perto do Morro do Juramento, Cavalcante, em Magalhães Bastos, umas situações lá no Rio. E eu lembro que os traficantes da época, né? Eles, quando roubavam, que era difícil roubar carga, mas quando eles roubavam, eles distribuíam aquela carga para todo mundo. Aí todo mundo naquela comunidade ali, se fosse caminhão de frango, todo mundo ia comer frango. Se fosse de carne, todo mundo ia comer carne. Então, aí a gente fala assim, nossa, que ladrão bonzinho, né? Mas a gente não tem que exaltar o que está errado. Mas hoje a gente vê que não é assim, né? As coisas são roubadas, são vendidas, e se duvidar a gente ainda compra. Porque a gente, se não tiver tão barato, a gente compra achando até que é uma mercadoria normal ali no camelô, mas quando a mercadoria está muito mais barata do que em qualquer outro local, a gente tem que raciocinar. A quem a gente vai beneficiar comprando, né, aquele produto que de repente valeu até o motorista lá, a gente não sabe o que aconteceu. Então é uma questão, né, de lógica. A gente não vai comprar uma coisa 1/3 do preço, achando que aquilo ali é bonito, né? Ah, eu sou bonito, o cara fez barato para mim. Não é bem assim, né? Então a gente não espera boa coisa de um malfeitor, né? Embora alguns façam sim alguma coisa. Mas aí, respondendo a Kardec, esse espírito, ele responde assim: esta é uma questão muito importante. Em outras edições ele até fala, é muito especial. Aí ele fala, é muito importante e que naturalmente pode ocorrer. Responderei segundo o meu adiantamento moral. Então, quando eu vi isso a primeira vez, né, eu falei, nossa, né? Ele está dizendo assim, olha, vocês podem até não salvar, mas eu salvaria porque eu estou aqui. Mas não, ele entende que se a gente vacilar, se a gente não salvar, se a gente tiver medo, é natural, porque cada um está no entendimento, cada um está num patamar de entendimento da lei de Deus. Até porque, se você tiver medo, você está dentro da lei também, porque é a lei de conservação. A gente tem que tomar cuidado com o nosso corpo físico, né? Então, também está dentro da lei. Agora, se você salvar, talvez você salve, e dali você, de um malfeitor, você dá a oportunidade de um ser que pode se arrepender, e como diz, de um inimigo você pode fazer um amigo. E sem contar que a gente não sabe qual é o espírito que anima aquele corpo ali. A gente não sabe se de repente é uma reparação para nós mesmos. Eu não sei quem é, né? Então, se puder salvar, salvemos, porque pode ser a oportunidade de você estar reparando
algo que você fez em outras existências. E aí, a beleza da doutrina espírita está aí, que nos ensina, nos esclarece isso, porque não é que nós espíritas somos privilegiados, não. Nós temos mais condições de raciocinar, não só trabalhar com sentimento, com o coração, mas com a fé raciocinada, né? Com fé em Deus, com fé no futuro e sabendo que todos nós estamos aqui, vamos falir também, mas todos nós, no momento que já chegamos aqui, já estamos evoluindo, porque a lei é de progresso e para todos, né? Não só com aqueles que hoje não matam, não estupram, não roubam, não, a lei é para todos, e é a lei que a lei de amor que Jesus vem ensinando para a gente. Então ele fala assim, responderei segundo o meu adiantamento moral, uma vez que se trata de saber se devemos arriscar a nossa vida, ainda que seja por um malfeitor. Então, mesmo a gente sabendo, se tem a oportunidade, aí ele responde aqui, o devotamento é cego, porque o que acontece? Às vezes a gente faz algo assim por impulso, né? Às vezes você faz algo por impulso. Já teve 2 ocasiões que eu botei a mão, eu fui assaltada uma vez, mas numa outra situação a pessoa apontou a arma para outro, eu na hora botei a mão na arma e pedi para o rapaz baixar. Nem conheci o rapaz, muito menos a pessoa que seria alvo, que no caso era um adolescente que estava andando de bicicleta e era na situação de carnaval, lá num desfile, e passou na ponta de uma fantasia de uma componente da escola. O rapaz puxou a arma e eu na hora eu fiz assim, minha colega que estava comigo correu, aí virou para mim e falou assim, Maninha, você tá maluca? Aí eu falei, não, mas como que eu ia deixar ele apontar a arma para uma criança? Eu vi que foi sem querer, o garoto estava encantado de tanta fantasia bonita, ele passou e esbarrou. Aí ela falou, mas você não pensou? Não pensei. Imagina, eu não pensei. Pensei na minha vida ali naquela hora? Não. Então, assim, graças a Deus, nós somos analisados pela nossa intenção. Porque se eu sou uma pessoa deprimida, se eu tivesse deprimida, se eu estivesse procurando a morte, ali eu ia entrar até na frente. Mas os benfeitores e os nossos guias, todos esses irmãos que zelam por nós, eles sabem o que passam no nosso coração. Então o que vale é a nossa intenção, né? E nessas 2 vezes a intenção não era de afronta, foi impulso. Mas foi doideira? Talvez, quem sabe. Então, às vezes, a gente pensa que salvar a vida de um malfeitor é mergulhar lá no mar bravo e você não sabe nadar, e mergulha lá para salvar alguém que está se afogando. Nem sempre. Salvar a vida de um malfeitor é muitas vezes aquele empresário ou microempresário que dá oportunidade para um ex-presidiário. Aquele está salvando um malfeitor. Ele cumpriu a pena dele, ele fez por onde, ele está ali tentando trabalhar, talvez até para não voltar para o trabalho que ele tinha anterior, que o fez ir para a cadeia, né? Então, quando a gente admite, né, um ex-presidiário, a gente está salvando um malfeitor. Quando a gente não julga, né, muitas vezes, agora na rede social, por exemplo, eu já recebi umas 3 vezes mensagem assim, e uma era bem mentirosa.
né? Olha, esse motorista, esse fato é verdadeiro, né? Só que era fake, mas o que aconteceu mesmo. Esse rapaz aí é um estuprador, violento, não sei o que lá, ele tem um táxi, placa tal. E depois uma amiga falando, botando no nosso grupo, gente, não compartilha, meu vizinho, não compartilha. Isso é mentira. Alguém brincando, alguém com raiva por algum motivo, expôs o rosto dele e isso está sendo espalhado. Então você imagina se você toma alguma atitude, se você está naquele táxi e recebe aquela e você... tem pessoas que gostam de andar armado, né? Acha que pode e pode fazer o que quiser com a arma. Mas você imagina, e aquilo ali a gente começou a compartilhar o contrário. Então eu acho que ele conseguiu sair dessa. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Para a gente não colocar pilha, né? Para a gente não incentivar esse tipo de coisa, porque sendo malfeitor ou não, aí eu vou pedir para todos nós refletirmos em relação a uma pergunta que Chico fez para Emmanuel. Chico perguntou: quem é o criminoso? E Emmanuel respondeu. Ele botou assim: que definição o senhor me dá de criminoso? E o criminoso é qualquer um de nós que foi descoberto. Forte, né? Que a gente acha que a gente é bonzinho nesta encarnação, né? A gente não sabe. Graças a Deus temos o véu do esquecimento, então a gente não sabe. Então Emmanuel foi e disse para ele: o criminoso é qualquer um de nós que foi descoberto. E a gente ainda está meio que camufladinho, né? Graças a Deus. E tendo o quê? A oportunidade de trabalhar, oportunidade de estar aqui, oportunidade de ter uma família, né? Porque família é muito importante. Muitas coisas a gente deixa de fazer por causa de família, né? Porque a gente fala assim: se fosse comigo fazia isso, fazia aquilo outro. Mas aí a gente fala: não, você tem filho, você tem neto, você tem sobrinho, você tem mãe, você tem pai. Pode não acontecer nada com você, mas e a sua família? Você vai expor a sua família? Então família é muito importante, né, para todos nós. É realmente ideia genial de Deus, né? Que é ali que a gente apara as nossas arestas, né? Alguém pode estar aqui pensando assim, né? Tanto encarnado como desencarnado: você está falando isso porque você não tem uma família igual a minha, né? Não tem, mas tenho certeza que temos problemas bem parecidos, porque estamos no mesmo planeta, né? Estamos caminhando para nos melhorar, como nós ouvimos aí a música, né? Aquela letra linda, né? Senhor, precisamos nos modificar, é verdade. E aí o Espírito Lamennais vem e fala, né? O devotamento é cego. Se socorrermos a um inimigo, devemos, portanto, socorrer um inimigo da sociedade. Numa palavra, um malfeitor. Então a gente não vai salvar só ele da morte, a gente vai salvar ele talvez da sociedade, porque ali naquele momento que ele será salvo, pode ser a mudança de vida dele, de pensamento dele. Tem uma situação, uns anos atrás, não sei, uns 5 anos, 8 anos atrás, não me recordo não, tá, gente? Teve um assassino, né, um serial killer nos Estados Unidos, que ele matou 40 mulheres. E aí, quando ele foi pego, aí aquelas pessoas foram lá, né, desejar tudo de ruim para ele. Não, até porque elas estavam com as dores dela, não estavam erradas, né? Não estou aqui dizendo que elas estavam erradas, não podia fazer isso, não. Cada um foi colocando ali a sua emoção quando viu o homem sendo preso, né? A dor é legítima,
perderam um ser amado, né? Perderam ali uma filha, ou uma mãe, uma irmã. Então a dor era legítima. E aí ele foi pego. Todo mundo xingando, falando tudo de ruim para ele. Ele estava ali, ó, com o ar indiferente, sem ao menos piscar, não estava nem aí. Só que no meio daquela multidão, um pai levantou. Quando eu escutei isso, eu me emocionei. Um pai levantou. E aí, quando ele levantou, todo mundo olhou para ele. Ele falou assim: olha, mais ou menos assim, tá, gente? Não sei, não me lembro agora, mas a intenção foi essa. Olha, você só atrasou o meu adiantamento. Você só atrasou a fé que eu tinha em Deus. Mas agora eu recuperei a fé em Deus. E por isso eu te perdoo. Eu te perdoo. E ele falou isso em lágrimas, mas bem firme e bem determinado. Aí ficou aquele silêncio. Depois disso, o criminoso caiu num pranto, ele chorava tanto que calou toda aquela multidão. Quer dizer, uma palavra, um pai, uma pessoa, calou todo mundo. E aí, esse homem, esse pai, fez a diferença nesse espírito, fez a diferença. Ele tocou o coração do homem. Então, você imagina o arrependimento, porque como estava todo mundo agredindo, hora nenhuma ele pensava que um pai ia levantar e falar: você só me atrasou, me desviou um pouco, porque ficou com raiva, né? Me desviou um pouco, mas eu me recuperei e digo para você, eu lhe perdoo. E aí foi que isso foi como um dardo, né, no coração do criminoso. E ali fez a diferença para aquele espírito. Porque foi para o espírito que ele falou. Então, esse pai fez a diferença. E imagina se todos nós não desejar mal aos criminosos. Ah, mas falar é fácil. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Ele primeiro compreendeu, para depois perdoar. Não foi de uma hora para outra. Ele primeiro compreendeu. E Dr. Bezerra de Menezes, ele vem falando aqui para a gente, trouxe uma liçãozinha aqui para a gente, que ele fala assim: compreender e perdoar. Olha como esse benfeitor fala para nós: filhos, a compreensão é a virtude que vos predispõe naturalmente ao perdão. Então, primeiro, a gente tem que compreender. Que se a gente não compreender que o outro errou porque não sabe, o outro errou porque ainda é cruel, que o outro errou por isso ou por aquilo, ou talvez que ele tenha tido um erro que eu não tenho, mas talvez eu apresente um outro que ele já conquistou. Então, se a gente não compreender, a gente não perdoa. Quando a gente tem a intenção de perdoar, porque a gente sabe que até mesmo por inteligência é melhor perdoar, né? A gente vai lá no capítulo 10, né? Bem-aventurados os misericordiosos, e a gente vê Jesus falando para perdoar, né? Que aí tem ali a presença da mulher adúltera, tem aquela situação toda, né? Ele mesmo, depois da traição de Judas, ele foi atrás de Judas para recuperar a ajuda daquele lamaçal que Judas se enfiou. Ele mesmo, na própria cruz, pediu ao Pai que nos perdoasse, que nós não sabíamos o que estava fazendo. Então, a literatura, através desses benfeitores, desses irmãos,
vem dizendo para a gente que o melhor é perdoar, nem que seja por inteligência, né? Porque quando a gente perdoa, a gente se liberta. Se o outro não quiser perdoar, é problema do outro, né? Então ele vem falando assim, compreender para perdoar, ou seja, se reconcilie, principalmente se ainda estiver a caminho com ele, reconcilie-se. Aí ele fala assim, aquele que vos decepciona é um companheiro vencido pelos seus próprios conflitos. Né? A gente se decepciona, nossa, não esperava, né? E a gente espera, mas eu fiz tanto e agora recebo isso. Então, ele diz aqui, ó, aquele que vos decepciona é um companheiro vencido pelos seus próprios conflitos. E aí, não exijas dos outros infalibilidade, porque nós também somos falíveis. Então, não cobramos dos outros. Os amigos que seguem o vosso lado, qual vos acontece, são espíritos assinalados por muitas limitações, apresentando exteriormente o que ainda não são. E a gente vê isso, né, gente, ao nosso lado, né? Criaturas que querem mostrar para vocês que já são, né, tolerantes, né, compreensivos, pacientes, e às vezes não é nada disso. Doutor Bezerra de Menezes que vem falando, porque é um benfeitor que bem conhece a gente também, né? Então ele fala, os amigos que seguem ao vosso lado são espíritos assinalados por muitas limitações, aparentando exteriormente o que ainda não são. Compadecei-vos, esse pequeno parágrafo, gente, só para a gente entender e se colocar no lugar do outro. Olha só, pequenininho, mas bem pesado. Compadecei-vos das mazelas alheias, não sobrecarregando os ombros daqueles que avançam, mal se aguentando o peso da sua cruz. E a gente fala logo, né? Eu não avisei? Né? Ou então a gente fala, sabia? Ele diz lá que vai parar de beber e nunca para. Diz que vai parar de jogar, daqui a pouco acontece tudo de novo. E a gente não sabe o esforço que o outro está fazendo para dominar aquele vício. A gente só vê o exterior, mas a gente não sabe. Alguns irmãos que usam droga, eles usam e depois eles caem numa grande depressão. Depois que aquela onda passa, eles caem numa grande depressão, porque eles querem parar, não conseguem, sem ajuda espiritual, sem ajuda profissional, sem ajuda da família. É tudo muito difícil, mas para a gente que está olhando de fora, principalmente que é muito corriqueiro, né, o vício da bebida, né, que a gente não tem muita paciência, porque a gente olha, de novo, tinha prometido, né? Então a gente não sabe. Aí ele diz aqui, para a gente não colocar nos ombros daquele que avançam mal, se aguentando o peso da sua cruz. Então a gente vê que se a gente não compreender que o outro erra porque não sabe, a gente também não vai ser compreendido, porque a gente não acerta tudo. Eu também estou desse lado do criminoso escondidinho, né? Porque ainda não fui descoberto e ainda nem sei, né, o futuro. A doutrina me colocou ali a par das leis de Deus. Todos nós aqui já tivemos contato, né, porque está lá no livro dos Espíritos, já tivemos contato com as leis de Deus. Agora, daí, cumpri-las, há uma distância, né? Há uma distância.
Basta ver no capítulo 17 algumas características do homem de bem. Nossa, ali tem algumas. Se a gente conseguir dali, uma pessoa falou assim para mim, poxa, se eu conseguir 5 dessa, eu falei, se eu conseguir 3, eu já vou voltar para o plano espiritual feliz da vida. Né? Que a gente olha ali no capítulo 6 de Perfeito, no capítulo 17, né? A característica do homem de bem, né? Mas também não é para a gente ficar tão triste não, porque as características estão lá, listadas, todas ali pautadas, né? A gente não faz tudo completo, mas a gente tem a intenção de acertar, né? A primeira, de repente a segunda, né? A nona, e a gente vai tentando, porque é essa a nossa intenção, de dessa presente reencarnação acertar. Essa é a intenção, né? Então o doutor Bezerra continua assim: não condicioneis a vossa conduta no bem do outro ou na fé do outro. O que ele quis dizer para a gente? Não pega o outro como referência, porque ele é bem parecido com você, ele está aqui no planeta Terra. Então, só Jesus é o guia e modelo. Então, o que Jesus faria no meu lugar? É o que a gente tem que pensar, né? Então ele diz, somente em Jesus Cristo devereis vos encorajar na luta. Porque a gente às vezes, né, tem um médium que traz a mensagem, né, da nossa casa, é um médium assim, sabe? Daqui a pouco você vê aquele médium falar alto com alguém, ou então te responder mal, e a gente fala, nossa, logo ele, né? Logo fulano, né? Poxa, aí uma vez aconteceu isso comigo. Aí eu fiquei decepcionada em casa. Aí ele foi bem intuído, ou já entendeu, né? Aí ele falou assim para mim, olha só, você não deve esperar tudo de bom de todo mundo, mesmo que seja o médium que traz as mensagens para casa. Não, ele está na carne, ele pode errar também. Verdade. Todos nós somos assediados. Nós que queremos agora trabalhar para Jesus, já trabalhamos contra. Então agora a gente está tentando. Então quando a gente tenta trabalhar para Jesus, todos nós somos assediados. E às vezes a gente esquece isso e fica esperando o melhor do outro. É bom esperar o melhor do outro, mas a gente também tem que ver que se eu erro, o outro também tem o direito de errar. Só temos um aqui perfeito. Então, é por isso que ele diz aqui, ó, só Jesus Cristo devereis vos encorajar na luta. Só Ele. Temos os nossos ícones, né? A gente fala, fulano é um espírita assim, assado, né? A gente até brinca, quando eu crescer quero ser igual a ele. Tudo bem, mas guia e modelo só tem Jesus. Os irmãos de crença espírita, principalmente, olha só, os irmãos de crença espírita, principalmente os que encontram servindo com a sua mediunidade e os que ocupam posições de liderança, são afinal espíritos comprometidos com o passado. Nenhum deles se encontra imune ao assédio das trevas. Eu falei, todos nós que trabalhamos para Jesus, hoje nós trabalhamos para Ele. E o nosso passado? E os nossos companheiros que a gente está querendo deixar para trás? Porque a gente entra na casa e fala, estou obsediada, tira isso de mim, tira isso de mim, que um obsessor que não vale nada. Não vale nada. Muitas vezes você caminhou com ele só está tentando recuperar a sua amizade. Então, o ideal é o quê? Não é tirar ele de você, é tentar trazê-lo para o mesmo caminho que você está hoje. E isso tem que ser o quê? Amando o próximo, seja ele encarnado ou desencarnado, seja amigo ou inimigo, que ele caminhe junto conosco, porque aí também o que Lamennais fala, que de um inimigo a gente faz um amigo. Porque já pensou?
A gente tem a oportunidade de salvar alguém. E aí o que acontece? Eu não salvo, chega no plano espiritual e está de braço cruzado assim mesmo, me esperando. E aí? Ou então estou bem quietinha na minha, basta um pensamento equivocado meu, está ele lá na minha casa, ou no meu trabalho, seja lá onde for, me fazendo companhia. Porque se eu não tive a compaixão e de repente ainda estou falando bobagem, imagina se eu vou salvar ele que fez isso, e eu, e o meu passado, que eu não lembro, mas ele no plano espiritual já deve me conhecer. Então, o Espírito tem toda a razão quando fala, né? Que essa pergunta, ela é especial, ela é muito importante, é para a gente refletir. Aí voltando aqui, ó, não raro o personalismo e a vaidade apenas ocultam nas almas uma estamenha de chagas, a gente não sabe, né? Os que intentam brilhar para o mundo estão longe de possuir a sua própria luz. Então, quando a gente quer brilhar muito aqui na Terra, é que a nossa luz está bem baixinha, né? Aqui, os que tentam brilhar para o mundo estão longe de possuir luz própria, né? Aí a nossa centelha está ali bem baixinha, né? Mas aí todo mundo fala, nossa, mas como ela é evoluída, como ela é isso, e eu estou subindo, mas a minha luz mesmo está baixinha, né? Então, a rigor, muitos de nós, outros, não estamos ainda sequer preparados para uma maior proximidade com Cristo. A possibilidade de semelhante convivência com Jesus, uma convivência mais estreita, nos levaria ao delírio, não é, gente? Se Maristela fala para a gente agora, Jesus está ali fora, quem quer ir com ele agora? Quem quer ver Jesus agora? A gente quer ver Jesus no nosso íntimo, na hora da nossa prece, né? Na hora de agradecer ou de pedir, mas conviver com Jesus levaria ao delírio mesmo, né? Quem há séculos se habituou, nossa, isso aqui é muito forte. Quem há séculos se habituou nas sombras, só gradativamente se acostuma com a claridade. E não é, gente? Quando a gente está dormindo, que está com a cortina lá fechada, e alguém abre a cortina, vem aquele clarão, a gente só falta ficar cego na hora, não é? Então é só gradativamente que a gente vai acostumar a conviver com esses benfeitores. Porque naturalmente nós somos parecidos um com o outro, mesmo que não tenha sido descoberto, né? Aí ele fala assim, os apóstolos não chegaram a disputar entre si a primazia de estarem no reino celeste ao lado do Senhor? Assim, tomai vós mesmo a iniciativa da exemplificação e da coragem de vivenciar de forma irrepreensível a crença que abraçaste. Então, a crença espírita, que nós temos essa facilidade de compreensão, porque nós temos vasta literatura, nós temos vários livros, né? E várias casas espíritas. Antigamente, os companheiros tinham que trabalhar com policial na porta. Se não fosse todo mundo preso, não tinha essa facilidade de você, em cada lugar, você viaja hoje por aqui, pela região dos lagos mesmo, qualquer lugar você fala, onde tem uma casa espírita aqui? A pessoa, ali, aqui. Então, como diz Kardec, né, é importante que tenhamos vários núcleos de luz. Não é importante ter um casarão para ser uma casa espírita. O importante, né, é o trabalho sério, a seriedade dali daquela casa, a luz constante naquela casa, né, que seja um núcleo,
que seja uma casa pequena, mas que seja uma casa de confiança, onde a espiritualidade pode socorrer outros irmãos ali, naquele local. Então, não vamos ali. Como até a nossa casa no momento do culto no lar. Porque se a gente fizer seriamente, assiduamente, o culto no lar, no horário direitinho, a gente conquista a confiança dos benfeitores. Então, quando eles tiverem uma emergência ali por perto, não é que eles trarão qualquer tipo de espírito para a nossa casa. Não, mas eles vão confiar de que ali vai ser lido o Evangelho. Então, escuta aí, para você se acalmar, escuta, para você serenar o seu coração, preste atenção na prece, preste atenção no que vai fazer, que fulano ou fulana vai falar do comentário do que foi lido. Então, mesmo com nossas deficiências, né, morais, nós já servimos de exemplo, né, dentro da nossa condição moral, mas já servimos de exemplo. Aí, continuando aqui, então, continuando aqui, quando ele fala assim, o devotamento é cego. Se socorrer um inimigo, devemos, portanto, socorrer um inimigo da sociedade. Numa palavra, um malfeitor. Acreditais que é apenas a morte que se vai arrancar esse infeliz? É, talvez, a toda a sua vida passada. Né? É um novo recomeçar, é ele refletir, né? Como esse senhor que fez isso com aquele criminoso, né? Das mulheres lá, que eu acabei de falar. A reencarnação poderá ser terrível. Coragem, portanto, homens, vós a quem a ciência espírita esclareceu, socorrei, arrancai a sua condenação, e então talvez esse homem que morreria vos insultando se lançará em vossos braços. No entanto, não é preciso perguntar se ele o fará ou não. Salvando, obedeceis a essa voz do coração que vos diz: podeis salvá-lo? Salvá-lo. Então, esse Espírito traz para a gente essa dica. Se a gente pode fazer, como eu falei antes, não é só da questão da gente se lançar na água, se lançar ao fogo, né? Não, é dando oportunidades de, às vezes, dar um ombro amigo, né? Às vezes ouvir o outro, né? Eu não vou falar o nome do espírito, não, porque ele é bem conhecido. Teve um espírito que procurou demais um médium para escrever a sua vida, né? No plano espiritual, ele queria escrever para que o jovem não fizesse o mesmo que ele fez na juventude, para que o jovem não o tivessem como exemplo de vida. E ele, no plano espiritual, ele, vou falar até que assédio, ele assediava os médios que poderiam psicografar o seu livro, e ele teve muita dificuldade, tá? E ele acabou achando um médium que quis ouvi-lo. E aí o livro, eu não li o livro ainda, né? Aí o livro foi lançado, né? O Tempo Não Para. Então não precisa nem dizer quem foi esse jovem que procurou muito alguém que escrevesse a história dele. Então, a gente não sabe o espírito que anima aquele corpo. Se a gente puder salvar, a gente salva. Mas se a gente também não tiver a coragem, a gente também não vai ser castigado por causa disso. Porque, como diz o espírito Lamennais,
Cada um está na sua condição de entendimento. Cada um tem a sua fé. Cada um sabe o que pode fazer naquele momento. Então, o Espírito deixou bem claro que ele faria. E ele aconselha, né, a gente fazer. Então, pode ser que naquele momento ali seja uma reparação e a gente não tem nem ideia, e a gente de novo vai falhar com o companheiro, né? E tem uns minutinhos, eu vou falar também um pequeno trecho do item 14, quando diz assim: a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo por Jesus. Deve existir entre os autênticos discípulos da sua doutrina uma completa fraternidade. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, aos quais o perdão e a misericórdia serão dados desde que se arrependam, como também a vós mesmo, pelas faltas que cometeis contra sua lei. Aí pulando um pedacinho aqui, aí fala assim: não julgueis, meus queridos amigos, pois o julgamento que fizerdes vos será aplicado ainda mais severamente. Não sabeis que há muitas ações que são crime aos olhos de Deus, de pureza, e que o mundo não considera sequer como falta leve? Não tem isso, gente? O bullying, por exemplo, agora é crime. Mas quantas pessoas foram vítimas de bullying? Nem sequer era crime. Mas será que aos olhos de Deus isso não é? Aquele que recebe o cartão família, cheque família, esses benefícios que o governo dá, e arruma um emprego e não devolve, não tem a dignidade de devolver ou de falar: olha, agora eu estou trabalhando. Não, por que eu vou entregar? É meu, é um dinheirinho a mais. Todo mundo rouba, todo mundo pega. Qual é o problema? Então essa é uma desculpa para a gente, quando a gente fala assim: todo mundo faz. Mas nós já somos adeptos à ciência espírita. Então é diferente, né? Muito mais será cobrado a quem mais foi dado. Então que a gente possa lembrar disso sempre, né? Não façais distinção entre vós, pois Deus quer que todos sejam iguais. Não desfazeis de ninguém. A presença de criminoso encarnado entre vós é um meio de que Deus se utiliza para que as más ações deles vos sofrem lições e ensinamento. Brevemente, quando os homens praticarem o bem, não terá mais necessidade dos criminosos entre nós. Então, que Jesus nos ajude, nos abençoe, né, para que nós possamos ter as leis do Pai, não somente na nossa consciência, mas no nosso coração e nas nossas atitudes também. Que Jesus abençoe a todos, que todos possam ter um feliz ano todo, tá bom? Muita paz no coração e obrigada pela vibração de vocês.